E engrandecido seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que mais uma noite nos dá o privilégio de estarmos reunidos para ouvirmos a sua voz. Amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul. A todos que se fazem presentes, nossos amados internautas, aqueles que a partir de agora também irão crescer na graça e no conhecimento, a partir de agora irão receber a palavra do Senhor para a sua vida espiritual. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. O tema ainda desta noite sobre família. Amém? Estamos já há 12 cultos tratando sobre família, aprendendo sobre família. Pela Escritura, pelas Sagradas Escrituras, aprendendo o que é família, conforme Deus nos ensina, aos olhos de Deus, o que é família. E nós vamos hoje continuar neste estudo, neste aprendizado, e o tema de hoje é entendendo o papel do marido e o papel da esposa na família, conforme a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos crescer, nós vamos aprender, nós vamos ouvir a voz do Senhor para que a nossa família seja de fato a família bendita do Senhor. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém? Esta é a profecia para a nossa vida, para este ano, não só para este ano, mas por toda a nossa vida. E está escrito em Provérbios, no capítulo 24, versículos 3 e 4. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, em outras traduções, cômodos, quartos. Então, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Você recebe para a tua vida, para a tua casa, para os cômodos da sua casa, toda sorte de bens preciosos e deleitáveis? Amém? Está escrito, nós cremos. Então, entendemos que é com a sabedoria e com a inteligência. Não é com campanha, não é com voto, não é com lencinho, não é com olhinho, não é com rosinha, não é com água, não é com nenhum amuleto, não é com nenhum objeto que se compra dentro de algum lugar que se chama casa de Deus. Não. Essas coisas não firmam nada. Essas coisas não edificam nada. O que edifica uma casa, o que edifica uma família, é a sabedoria e a inteligência na palavra do Senhor. Amém? E é essa sabedoria, é esta inteligência que nós vamos clamar agora, que nós vamos pedir agora ao Senhor, para que se manifeste na nossa vida, para que se manifeste no nosso viver, para que por este conhecimento se encha a nossa casa de toda sorte de bens, primeiramente espirituais, e depois de todos os materiais preciosos e deleitáveis, que venha trazer alegria e prazer para a nossa vida em família. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus bom, Deus justo,
Deus de toda a glória, Deus em quem nós confiamos, Deus que é o nosso Senhor, é o nosso Kyrios, é o nosso dono, o nosso proprietário. A Ti, Senhor, nós pertencemos. E nós Te agradecemos nesta noite, Jesus, por estarmos aqui para neste momento ouvir a Tua voz. Receber, Jesus, a sabedoria e a inteligência, os quais nesta hora nós pedimos a Ti, Senhor, em Teu nome, Jesus. Nós pedimos, Senhor, a manifestação da sabedoria e da inteligência que vem do alto, Senhor, para o nosso viver aqui nesta terra, em família, Senhor, para vivermos como cristãos de fato, Senhor, como verdadeiros cristãos, Senhor, que conhecem a Tua vontade, que experimentam a Tua vontade, Senhor, e vivem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, eu lhe peço com todo temor e tremor, Jesus, use a minha vida, Senhor, para ser o canal da Tua bênção nesta noite, a Tua igreja, Senhor, para os Teus filhos. Senhor, use-me, Senhor, com os dons do Teu Espírito que estão manifestos em minha vida, e que nenhuma palavra se perca ao vento, Jesus. Que nenhuma palavra, Senhor, de todas as Tuas boas palavras que virão nesta noite ao nosso espírito, que todas elas deem o seu fruto na nossa vida, que todas elas deem o seu fruto, Jesus, dentro dos nossos lares, nas nossas famílias, Senhor, e que a Tua glória seja vista dentro de nossas casas, Senhor, no nosso viver em família, no nosso viver, Senhor, como maridos, no nosso viver como mulheres, esposas, no nosso viver como filhos. Que a sabedoria e a inteligência, Senhor, que vem de Ti, se manifeste em nosso espírito, para a Tua honra e Tua glória. E toda a igreja diga amém. Amém, Senhor. Obrigado, minha pastora, minha amada esposa, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres, salvos e salvos para sempre, por meio de Jesus, homens e mulheres que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, ovelhas preciosas de Jesus Cristo, amados do Pai. Cada um de nós temos um papel específico, um chamado dado por Deus para desenvolvermos dentro de nossa família. Sejamos casados, sejamos solteiros, independente disso, cada um de nós temos um papel específico dado por Deus. O homem casado, o marido, ele deve liderar o casal e toda a sua família. O marido deve buscar ser o provedor total do seu lar e também deve ser o protetor da sua família. O marido deve ser o influenciador de toda a sua família. Ele deve ser o pastor do seu lar. Ele deve pastorear a sua esposa e os seus filhos. O homem, o marido, deve ser aquele que guia a sua família às bênçãos do Senhor. O homem, ele deve ser o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este homem em tudo submisso a Cristo. Pois o Senhor é o bom pastor.
E é Ele que nos ensina a sermos pastores. Todos nós, homens da graça de Deus, nos devemos colocar nesta posição de pastores do nosso lar e aprender com Cristo a pastorear a nossa família. Quem está entendendo? Amém? Então, quando há este entendimento de submissão à soberania do Senhor, existe a alegria de se viver o que diz a Bíblia Sagrada. O marido amando, respeitando, considerando a sua esposa, assim como os seus filhos. E é um assunto totalmente delicado falar a respeito do que nós vamos falar, e começamos já a tratar há alguns dias, dos papéis de cada um dentro da família. Porque em muitas coisas nós precisamos alinhar, em muitas coisas nós precisamos transformar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E a carne, muitas das vezes, quer falar mais alto. Por isso a Bíblia diz que nós devemos mortificar a nossa carne todos os dias para que o Espírito prevaleça. Porque a carne, amados, ela não aceita as coisas de Deus. E há uma necessidade de tanto o homem como a mulher aceitar as coisas de Deus. Amém? Para que vivam felizes dentro do casamento, dentro da família. Quando o homem e a mulher aceitam os seus papéis dados por Deus, esta família tem a bênção de Deus. Amém? Agora, quando há a reluta, quando há a relutância para se aceitar a vontade de Deus, então existem problemas. Existem problemas de relacionamento, existem problemas de educação dos filhos, existem problemas de relacionamento entre os membros desta família. E vai o quê? Gerando feridas, vai causando feridas. E essas feridas nós vimos aqui há cultos atrás, que as pessoas vão adiando essas feridas, vão deixando elas quietas. E nós não podemos deixar, nós temos que tocar nessas feridas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam tratadas, para que seja com maturidade encarados todos os problemas. Amém? A igreja está compreendendo? Então é assim, é muito gostoso o pregador trazer uma mensagem com profecias, né? Com aquilo que a palavra do Senhor diz, com promessas de Deus. É muito gostoso, porque aí você lança para a igreja, você prega para a igreja, é um amém, é um glória a Deus, um atrás do outro. Aí quando você vem com papéis específicos do homem e da mulher dentro do casamento, fica tenso. É natural ficar tenso. Mas nós não podemos fazer nenhum descaso da palavra de Deus. Amém? Nós temos que falar, e está escrito, eu creio, eu recebo para a minha vida, é a vontade de Deus, e isso vai trazer o que? Alegria para a tua vida. Isso vai trazer a bênção de Deus para a tua vida. Então nós vemos muitas famílias destruídas, muitas famílias infelizes, muitos casais infelizes porque não conhecem o seu papel dentro da família, não cumprem aquilo que Deus quer que cumpram, e então não recebem a alegria de Deus, não vivem um casamento feliz. O casamento é para ser bom. Digo, o casamento é para ser bom. Digo, o casamento é para me dar alegria. Amém? Digo, o casamento é para ser prazeroso. Ok? Receba para a tua vida o melhor casamento do mundo. Amém. Então nós não estamos aqui para acharmos culpados dentro
do relacionamento. Porque até quem acha culpado e quem acusa é o acusador. É o inimigo de nossas almas. Não é Jesus. Mas a questão, o quesito, é no entendimento que Deus nos dá em relação a tudo isso. Nós precisamos saber que quando uma família não vai bem, é porque não é bem orientada. Uma família que não é bem orientada, que não tem provisão, que não tem proteção, que não tem boa influência, é porque faltou o papel do marido, igreja. Quando falta o papel do marido dentro da família, a família se perde. Então, às vezes as pessoas dizem, não, porque é a esposa, não, porque é os filhos, porque é etc, etc, não, porque é a sogra, não, porque é o sogro. Sabem, querem achar um culpado para tentarem justificar a família destruída. E a verdade é que faltou marido. A verdade é que faltou o cabeça do lar. Faltou o pastor do lar que cumprisse o seu respectivo papel. Então, nas nossas vidas não haverá destruição, em nome de Jesus, porque nós estamos aqui recebendo do Senhor a orientação, a direção, o ensinamento para cada um de nós aplicarmos dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Então, além de ser chamado de líder, de cabeça da casa, de pastor do seu lar, é necessário conhecer as suas responsabilidades, porque é muito gostoso a gente ser chamado assim, né, o líder. Ele é o líder da sua casa. Ele é o cabeça da sua casa. Ele é o pastor do seu lar. Aí fica tudo pomposo, né? Fica tudo cheio. Só que ele tem responsabilidades. E aí é quando entra essas responsabilidades que aí fica difícil de dar glória a Deus. Mas nós não vamos ser assim, amém? E hoje, amados, nós vamos dar aqui a ênfase para o marido. Ok? Aqueles que não vieram hoje, eu espero em Deus que estejam acompanhando, estejam recebendo. Se não estão recebendo, que busquem depois ouvir esta mensagem, para que todos os maridos desta igreja, todos os maridos da graça de Deus, vivam isto aqui que Jesus vai nos ensinar hoje. Amém? E provavelmente no domingo nós vamos dar uma ênfase com as mulheres, com as esposas. Então, nós precisamos identificar as nossas falhas no nosso proceder. Nós precisamos identificar as nossas falhas e buscar em Deus, pela sabedoria do alto, a força para arrumarmos o que necessita ser arrumado, igreja. Para alinharmos a nossa vida com aquilo que Deus diz. Então o homem deve governar bem a sua casa. Ou seja, todo o seu papel deve ser desenvolvido com sucesso. Em 1 Timóteo 3:1 diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Pastor, então peraí, vamos arrumar a conversa, porque o senhor está falando aí de bispo, eu não sou bispo. É necessário, portanto, que o bispo... Você é pastor do teu lar? Os homens estão aqui hoje? Os que estão aqui? Amém? Os que vieram ou não? Amém. Oh, agora eu gostei. Senti firmeza. Então, a instrução é para você também.
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ou seja, tem que se dedicar à esposa, tem que ser equilibrado, não pode ser um marido desequilibrado, um marido meio louco, um marido que uma hora fala uma coisa e depois fala outra. Tem que ser sóbrio, tem que ser modesto. O que é modesto? É simples. É um marido simples. Sabe? É um marido que se mostra educadamente, que se mostra educado, que se mostra com simplicidade. Hospitaleiro. Tem muita gente, amados, que é hospitaleiro com os de fora e não é hospitaleiro com os da própria casa. Não consegue transmitir hospitalidade aos membros da própria família. O que é isso, pastor? Por exemplo, como hoje o foco é marido, eu vou falar aqui do marido. Por exemplo, a esposa vai e compra algo novo. Né? Não sei, compra uma roupa, compra um calçado novo e vem e quer mostrar para o marido. Não é? Tem marido, meu, que olha assim, não fala nada. E tem esposa que nem mostra para o marido porque sabe que ele não vai dar atenção. Isso é hospitalidade? Não. Então nós temos que entender que a mulher, ela necessita de certas coisas que nós temos que atentar para isso. Nós temos que dar o cuidado às nossas esposas. Nós temos que dar o cuidado às nossas mulheres, o cuidado que elas precisam e que a Bíblia manda. Eu tenho que ser apto pela palavra de Deus para ensinar. Para ensinar minha casa, para ensinar os meus filhos, para ensinar minha esposa. Amém? Então, isso é papel do marido. Não importa se aqui está escrito que o bispo seja irrepreensível. Então, mas pastor, mas espera aí. Então vamos entender. Se é para mim também, então, você é pastor do teu lar e é pelo teu lar que você vai chegar no ministério dentro da igreja. Porque um marido que não governa bem a sua casa nunca pode ser um oficial dentro da igreja. Entender? Um marido que não for isso aqui dentro de casa, que for o marido que dá atenção para a esposa, que cuida da esposa, que é temperante, que é sóbrio, que é modesto, que é hospitaleiro, que é apto para ensinar, que é de fato o cabeça do lar. Mas tem lar que é a mulher que manda. Tem lar que é a mulher que dá a última palavra. E a Bíblia não diz isso. Não pode ser assim. O lar onde a mulher é a que dá a última palavra está contra Deus. Está fora do ensinamento bíblico. Então a mulher tem que ter a orientação de Deus para ser submissa ao seu marido, sendo o seu marido submisso a Cristo. Vocês estão entendendo, igreja? Isso aqui é muito importante, viu, irmãos? Isso aqui é muito importante para a felicidade do lar. Isso aqui é muito importante para a felicidade de uma família. Amém? Então, o ministério de um homem de Deus começa dentro de casa. Não pense você que o homem de Deus vai crescer no ministério dentro da igreja. Não. Ele vai crescer primeiro dentro de casa. Ele vai começar o seu ministério dentro de casa com a sua família, pastoreando a sua família. E se ele não for capaz de pastorear a sua família, ele não serve para servir a obra de Deus. Amém? E a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, almeja uma excelente obra. O versículo 2 diz: é necessário, portanto,
Que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio. Pastora, acho que você repetiu. O que você fez aqui, meu amor? Vamos arrumar? 1 Timóteo 3. Eu acho que acho que o versículo 1 não é o 1. 1 Timóteo 3, 1. Diz a palavra do Senhor: fiel é a palavra. Amém? Esse aqui é o 2. O que nós lemos é o versículo 2. Nós vamos ler também o versículo 2, mas o versículo 1 é o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então tá aqui, ó. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então aqui está algumas instruções para um homem casado, amém? Amém? Então o homem deve ter a sua cabeça, a sua mente, os seus pensamentos comandados por Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Vamos entender. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Então, o homem tem que ser submisso a Cristo. E os homens digam amém. O homem que não se submete a Cristo, ele não obedece a Cristo, ele não tem a bênção de Deus. Então, olha, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Então, a mulher que não se submete ao homem está contra Deus. Pastor, mas o senhor não tem noção do meu marido. O meu marido não dá para se submeter a ele. Existe? Existe. Existe maridos que não tem condição da esposa ser submissa a ele. Porque o marido ele não é submisso a Cristo. Então como é que vai ser submisso? Como é que a esposa vai ser submissa? Então com razão. Agora, se Cristo é o cabeça do marido, fica fácil para a mulher ser submissa ao marido. Concorda? Se o marido é submisso a Cristo, é tranquilo para a esposa ser submissa ao marido. Agora, se o marido for cabeça oca, se o marido não é guiado por Jesus, meu amado, a esposa vai ficar difícil dela ser submissa a este marido. E com razão. Estão entendendo? Então aqui, no plano perfeito da encarnação, o Senhor se manifestou aqui como homem, como filho. E ele obedeceu até a morte. Ele mostrou submissão até a morte. Então, amados, nós como homens, como filhos de Deus, e que temos a Jesus por exemplo de filho, nós devemos obedecer até a morte. Se é para sermos o cabeça do nosso lar, e Cristo ser o nosso cabeça, nós vamos obedecer até o último dia da nossa vida. Nós não vamos fugir deste chamado. Podem nos chamar do que quiserem. Podem pensar o que quiserem a nosso respeito.
Nós nos reunimos aqui para ouvir Cristo nos ensinar. Para ouvir Jesus nos ensinar como Ele quer que vivamos nesta terra. Porque a sociedade aí fora não tem governo nenhum. Tem governo humano, não governo de Deus. A sociedade aí fora tem direção humana, não direção dos céus, não direção de Deus. Então nós nos reunimos aqui para receber a direção de Deus, que é o nosso cabeça. Amém? Então nós, homens, temos como cabeça Cristo na nossa vida. É Ele quem governa sobre a nossa vida. Ele quem nos ensina como nós devemos ser maridos. É Ele quem nos ensina como devemos ser pais. Ele que nos ensina como nós devemos ser homens, pastores do nosso lar. Amém? Maridos que amam as suas esposas, que dão a sua vida pelas suas esposas, que cuidam das suas esposas como Cristo cuida da sua igreja. Amém? Porque assim está escrito: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Então nós precisamos entender este amor, nós precisamos praticar este amor, precisamos manifestar este amor às nossas mulheres. Amém? Glória a Deus. Para quê? Para que fique fácil, amados, a nossa esposa ser submissa a nós. Amém? A submissão tanto da mulher como a do marido faz parte de um chamado de Deus. É totalmente espiritual. Amém? É totalmente espiritual. É os dois andarem juntos, obedientes e submissos a Cristo. O homem obedecendo aquilo que Deus manda, a mulher obedecendo aquilo que Deus manda. E nesta obediência, o homem amando a sua esposa e a sua esposa sendo submissa ao seu marido. Quem está entendendo? Diga amém. 1 Timóteo 5, versículo 8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, amados, o marido que não cuida, o marido que não protege a sua família é pior que descrente. E a ordem de Deus é que o marido ame a sua esposa. Colossenses 3,19 diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, às vezes, sabe, o marido teve lá aquele dia. Sabe aquele dia? Aquele dia. Quem aqui já teve aquele dia? Eu já tive aquele dia. Nós sabemos muito bem o que é aquele dia. E aí, quando chegamos em casa, está lá a mulher que nos ama, a mulher que cuida de nós, a mulher que prepara tudo para nós. E aí, como eu a trato? Como? Que jeito? Que não seja com amargura. Que não seja com amargura, meu irmão. Não seja com amargura. Pastor, mas o senhor não sabe o que ela fez. Eu cheguei em casa, ela me provocou. Amado, abaixa a cabeça. Sabe, fala, chama ela de meu bem. Chama ela de meu amor. Fala que você ama ela. E vai pro teu quarto, vai pro banheiro tomar banho. Não sei. Mas não, sabe, não dê corda para isso. Porque tudo é para te provar. Tudo é para provar se você de fato está na palavra. Se você está de fato amando, sem mesmo, às vezes, naquele momento, ser amado. Estão entendendo, igreja? Porque o nosso amor pela nossa esposa tem que estar acima de tudo e de qualquer coisa. Abaixo de Jesus, claro. Amém? Então é assim. Tem muito pai que dá tudo para o filho.
Ok? E não dá para a esposa. Está errado. O meu amor, amados, eu amo os meus filhos. Mas se você perguntar quem eu amo mais, está aqui do meu lado. Eu amo mais a minha esposa. Porque se não fosse por ela, eu não teria meus filhos. Se não fosse o amor que eu tenho por ela e ela por mim, nós não teríamos os nossos filhos. Então não adianta eu querer falar que eu estou demonstrando amor, dando tudo para os meus filhos, fazendo para os meus filhos e esquecendo quem eu deveria demonstrar mais amor. Eu tenho que demonstrar amor para todos que são da minha família, estão entendendo? Mas a minha esposa é a merecedora do mais. É a merecedora disso aqui, ó. Maridos, amai vossa esposa. Então é importante eu pensar o seguinte: como eu estou tratando a minha esposa? Não, pastor, mas eu não deixo faltar nada. Eu estou dando a ela tudo que ela gostaria de ter, tudo que ela gostaria de receber. É verdade? Olha o que diz em 1 de Pedro, no capítulo 3, a parte A do versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Então é muito bom, sabe, as mulheres se esforçarem sim para fazer as coisas que o marido goste. É muito bom. É sinal de sabedoria, sinal de mulher sábia. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Então ela presta atenção naquilo que o marido gosta e ela se esforça para fazer aquilo que o marido gosta. Para quê? Para ficar mais juntinho do marido, para ganhar mais a intimidade com o marido. Mas também é muito bom o marido se esforçar para fazer as coisas que a mulher gosta. Porque tem muita mulher que gosta de fazer tal coisa e chama o marido para fazer, o marido fala: ah não, vai você. Ou então, vamos fazer tal coisa, ah não, isso eu não gosto. Pode ir você com as crianças, ou vai você sozinho. Não é bom que seja assim. Amados, eu vou falar aqui de experiência própria que eu tenho vivido hoje para a glória do Senhor. A minha esposa, a cada dia que passa, ela quer mais ficar perto de mim. E a cada dia que passa, eu quero ficar mais perto da minha esposa. Às vezes a gente fica assim. Ontem eu fui ao dentista, à noite. Daqui a pouco eu recebi uma mensagem: estou com saudade. Amado, como é que não derrete? Amado, mas é a coisa mais gostosa do mundo. E cheio de coraçãozinho. Glória a Deus, minha irmã Cida. Louvado seja Deus por esta obra que Ele está realizando na nossa vida. Então o que a gente está vivendo hoje, nós queremos passar para a tua vida. Porque é a vontade do Senhor. Nós temos que ser o exemplo para a tua vida. Então, sabe, às vezes o homem fala que é frescura. Não, é muita frescura. Não é frescura, irmão. A mulher é a parte mais frágil. Nós, homens, precisamos aprender a ser sensíveis às nossas mulheres. E nós não vamos deixar de sermos machos por desenvolvermos essa sensibilidade com as nossas esposas. Estão entendendo? Vocês estão entendendo, amados? Então, depois que eu aprendo o que eu tenho que fazer, e eu não conserto, eu não alinho isso na minha vida,
as orações podem ser interrompidas. Podem não, as orações são interrompidas. Olha o que diz, vamos ler o versículo inteiro, versículo 7 de 1 de Pedro, capítulo 3. Maridos. Então, olha, a instrução aqui é direta para os maridos, ok? Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar. Então, é para ter prazer na vida do casamento. Amém? É para ter a vida do casamento feliz, aprender a gostar, aprender a ser contente com essa vida, ok? E viver com discernimento, tendo consideração. Então, algumas coisas da consideração você já sabe. Abrir a porta para tua esposa descer do carro. Abrir a porta para tua esposa entrar no carro. Aí, pastor, é muita frescura. Não é não, é consideração. É consideração. Alguns aqui ainda estão fazendo, sim ou não? Carregar a bolsa da sua esposa. Ah, pastor, aí o senhor está de brincadeira? Não. Teve amado aí que lá no shopping, lá em Santa Catarina, lá estava desfilando de bolsa da esposa nas costas. Agora eu quero ver aqui em Pau Sul se está fazendo isso. Minha amada irmã Cléo, depois eu passo o relatório para o pastor, tá? Porque assim, lá, né, ninguém conhece, né? Então colocou a bolsa nas costas e tal, tirou até selfie, né? Tirou selfie, postou lá. Aqui em Pau Sul, tá fazendo? Ah, aqui em Pau Sul ela não usa bolsa, tá? Desculpa. Então começa a usar, minha irmã Cléo. Começa a usar a bolsa. Para quê? Para que o marido mostre a consideração. Comece a ter prazer com esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Amém? Então tenha consideração, sabe? Puxar a cadeira para a esposa se assentar. Amém? Tenha a tua esposa como uma rainha. Tenha a tua esposa como uma... Amado, é a esposa que Deus te deu. Valorize a tua esposa. Valorize a tua mulher. Amém? Amém? Tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para que não se interrompam, não tratar com dignidade, não ter consideração, não ver a mulher como um vaso, como a parte mais frágil, e não viver esta vida comum do lar, no casamento, tendo prazer de viver com a sua esposa, pode orar o quanto quiser. Deus não ouve. Amém? Amado, é a Bíblia. Quer discutir? Discute com a Bíblia. Amém? O pastor só está aqui fazendo aquilo que Deus manda. Ensinar. Passar aquilo que a Bíblia revela. Então, tem que aprender a ter consideração para com a mulher. E não é só assim em alguns momentos, sabe? A hora que está todo mundo vendo, sabe? A hora para fazer bonito. Não. Não é para fazer bonito. É para viver isso dia após dia. E como que eu faço isso? Praticando. Eu tenho que praticar, eu tenho que exercitar, eu tenho que começar. Pastor, mas e se a minha esposa olhar para mim e falar que eu estou louco? Deixa ela falar que você está louco. Faça, pratique, mostre para ela que você está mudando, que você está aprendendo com Deus. A parte dela, meu amado, Deus vai ensinar tudinho também. Está entendendo? A parte dela, Deus vai ensinar tudinho também. Então, independente do que faça a tua mulher, porque tem mulher que, amados, que olha, dá a impressão que o vaso, a parte mais frágil é o marido. Porque tem esposa, amado, que eu vou dizer, sabe, arregaça as mangas e faz trabalho o dia inteiro, e arruma casa, e arruma filho, e trabalha fora, e faz não sei o quê, e faz não sei o quê.
dá a impressão que o marido é a parte mais frágil. Mas a gente não pode se iludir com isso. Independente do que as nossas esposas façam, amados, ela continua sendo a parte mais frágil. Amém? Então, marido, seja humilde e obedeça o que Deus manda. Sabe, não sejamos nós aqueles que chamamos Senhor, Senhor. E vamos ouvir do Senhor: por que me chamas de Senhor se não me obedeces? Não sejamos nós estes. Amém? Sejamos fiéis a Deus. Não sejamos hipócritas. Não estamos aqui para ser hipócritas, amados. Estamos aqui para ouvir, receber, guardar e praticar. O prudente é o que ouve e pratica. E edifica sobre a rocha. Então a sua família vai crescer firme em Deus. A sua família vai receber a bênção de Deus. Entenda que a sua mulher, a sua esposa, precisa de colo. Tem mulher que gosta de dormir de conchinha, irmão. E você deita reto lá que nem uma vara na cama. E começa a roncar lá que nem não sei o quê. Vocês dão risada, né? Vocês dão risada. É gostoso dar risada. É uma benção, mas é bem verdade isso, irmão. É bem verdade isso. Nossa, pastor, você sabe como é que eu estava cansado. Se a mulher gosta de dormir de conchinha, irmão, se esforça, vai lá. Dorme um pouquinho com ela de conchinha, depois você fica do jeito que você quer. A mulher precisa do marido. Não se iluda. Pastor, mas já faz 20 anos que eu estou casado com ela. Ela sabe que eu amo ela. Então mostra. Quando namorava, que jeito que era? Uma melação. Eu tenho certeza que era. Eu tenho certeza que ela casou com você. E agora? Então, assim, não é porque vive todo dia junto, não é porque está debaixo do mesmo teto, não é porque tem, sabe, os problemas junto que tem que acabar, sabe, a consideração. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Ela é a parte mais frágil. Então, coloque isso na sua cabeça. E viva isso dia após dia com a sua esposa. E você vai ver a bênção de Deus dentro do teu lar. Você vai ver a bênção de Deus dentro da tua casa. Os teus filhos vão começar a absorver isso. Você é exemplo dentro da tua casa. Seja exemplo de Deus dentro da sua casa. Porque você é o pastor do teu lar. Então deixe os teus filhos verem o carinho, o amor, o cuidado que você tem pela tua esposa. E inculque isso na mente dos teus filhos. Seja menina, seja menino. Se for menina, ela vai ver como ela deve ser tratada quando ela estiver namorando, quando ela estiver noiva, quando ela for casada. Ela já vai aprender como ela deve ser tratada. E se for menino, vai aprender como ele deve tratar uma moça. Como ele deve tratar a esposa dele quando ele for casado. Amém? Amém, igreja? Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.